Bom, gente, hoje eu queria falar para vocês sobre uma coisa que às vezes acontece rotineiramente na nossa vida e como a gente lida com isso. Os problemas, os defeitos nas coisas, enfim, eles irão acontecer mesmo. Em tudo não existe nada perfeito, que nunca dê defeito, que nunca dê problema. E não estou falando de relacionamento, mas também as coisas, né, materiais, objetos, enfim. No caso, a bicicleta. Então, o que aconteceu? Essa bicicleta, ela já tinha um remendo na câmara de ar dela e esse remendo estourou. E aí, eu já tinha comprado outra câmara de ar, né? Então, assim, eu sou prevenida, eu tenho das duas de trás também. Então, eu já tinha comprado para na hora, não, deu problema, eu não preciso de ninguém, eu não vou precisar, igual, eu chamei até o cara, isso tem mais de, tem uns 20 dias isso. Né? E cadê, né? A hora que eu puder eu vou. Então assim, as pessoas não estão interessadas na nossa urgência, no nosso problema, né? Estão interessadas nos probleminha deles. Beleza. Eu falei, não é problema não, eu vou, a bicicleta, eu sou inteligente, né? Com um boçal daquele é capaz de fazer, óbvio que eu também sou capaz de fazer. Então, eu peguei, o que eu fiz? Eu virei a bicicleta de perna para cima, né? E fui, né, arrancar aí a câmara de ar, arranquei, né, para ver, vi o defeito e falei, não, tem que substituir. Beleza. Até aí nada demais. Eu sei que tem que usar o cabo do garfo para colocar ali para não furar. Beleza. Só que aí eu cheguei num problema. Estão vendo esse parafuso aqui? Ó, esse aí, ó. Pois é, eu consegui arrancar muito bem de um lado, mas do outro lado eu não consegui. E eu tentei de tudo. Travava, segurava com alicate, com aquela, acho que é truquês, tudo. Usei de tudo. E eu não conseguia destravar ele. Olhei para ver se eu estava fazendo para o lado errado, né? Porque tem um vai para um lado e o outro vai para o outro, né? Porque são lados diferentes. Mas não era. E, enfim, sabe o que eu fiz? Eu não vou ficar procurando ninguém para consertar, eu não vou ficar mendigando atenção, nada disso. E eu também não vou me aborrecer com isso. Passei a usar a bicicleta azul. Muitas das vezes eu fui pegar cavalo a pé, várias vezes, aí tem mais de 2 semanas que eu tô fazendo isso. Levar e buscar o cavalo a pé, né? E larguei a bicicleta parada lá. Beleza. Eu falei, deixa na mão de Deus, porque o inimigo ele trabalha para nos destruir, para tirar a nossa paciência, para nos aborrecer. E Deus trabalha para nos redimir, para nos dar bênção, e a gente tem que estar ligado, viu? Então larguei a bicicleta parada lá, virada para cima, até me incomodando lá no local. Beleza. Aí hoje eu falei assim, acho que eu vou dar uma mexida naquela bicicleta. Aí eu tentei até um araminho para segurar lá, porque o que tava rodando era o seguinte, ali o ferrinho ali tava rodando junto com o parafuso, por isso que eu não conseguia, né, tirar. Eu peguei a mesma ferramenta, o mesmo alicate, tudinho, fiz o mesmo procedimento que eu estava fazendo anteriormente, né? Segurei esse bichinho aqui, tava rodando, né? E peguei a chave para tirar o parafuso. Eu tenho muitas chaves dessas daí. E, gente, foi na hora. Molinho como manteiga. Aquilo que eu tentei com força para lá e para cá e não consegui. Hoje foi como uma manteiga. Pois é, gente. Arranquei até com a mão, dava para arrancar. Agora, qual a lição que a gente tira disso daí? Qual a lição que você tira disso daí? Gente, o inimigo ele trabalha justamente para arrumar problemas. Às vezes, um problema que aparece nem é um problema. Muitas vezes nem tem problema. Aquele problema, se você reza, aquele problema, ele sai sozinho. Se resolve sozinho. Acaba sozinho. Se você já aconteceu isso com você, você coloca amém nos comentários para mim saber. Mas eu tenho certeza que já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo várias vezes. Tá? Deu ficar com problema numa coisa. E aí, se você desespera, você gasta mais. Não faça nada disso. Sossega. Sossega. Deixa com Deus.
Deixa na mão de Deus. E deixa que Deus resolve. E foi assim com a bicicleta. Então, eu que nunca troquei uma câmara de ar na minha vida, eu já troquei, a bicicleta tá funcionando, olha lá, ó, perfeitamente. Troquei a câmera de ar, tirei a outra, tirei a roda. Olha, a primeira vez que eu fiz isso, nunca tinha feito na minha vida. E fiz com sucesso, viu? Com sucesso, tá aí. A bicicleta funcionando, botamos a roda no lugar e tá aí. E essa lição que eu quero passar para você, eu já tive ela em várias ocasiões na minha vida, até com carro. Eu ia ligar o carro não funcionava, ficava dando problema. E eu falo, não, larga esse carro para lá. Tem muita gente que me critica, meus carros estão ali estragando ali, porque você não vende esses carros? Gente, vocês um dia vão entender. Eu coloquei na mão de Deus esses carros. Eles estão na mão de Deus, deixa que Deus vai resolver. Se o inimigo está tentando destruir, se o inimigo está tentando te aborrecer, tomar o que é seu, bota aquilo na mão de Deus. E Deus tudo resolve. Então essa é a lição que eu quero passar para vocês hoje, mas já aconteceu várias vezes na minha vida. Quando alguma coisa dentro da sua casa te começar a dar problema ou dar defeito, encosta num canto. Ai, mas protetora Márcia é uma coisa que eu preciso usar sempre. Abandona por um tempo. Tem outras soluções. É que você não quer pensar. Sabe? Tem coisa que a gente faz que depois a gente... Não, mas tinha tanta solução, mas eu não quis pensar. Então pense. Tem solução. Você tem como ficar sem usar determinadas coisas desse período. Deixa lá. Depois você volta com calma. As coisas vão se resolver. Muitas vezes era uma bobagem, era uma coisa que você mesmo podia resolver ali. Então, muito cuidado com isso, gente. A hora da raiva, na hora do desespero, na hora dos estresses, das ansiedades, às vezes a gente gasta mais, a gente faz coisas que não deveria fazer. O que eu digo para vocês é que eu tô aprendendo ainda. Calma. Relaxa. Eu tava precisando da bicicleta, me incomodou ficar andando para lá e para cá a pé? Sim, eu tenho esporão. Para mim andar é complicado, né? Que dói o pé. Mas eu fiz. Com boa vontade, com boa disposição e com Deus no controle sempre. E hoje a gente conseguiu aí ajeitar o problema, porque Deus, foi na hora que Deus permitiu. As pessoas ainda vão entender isso. É a hora que Deus quer, é a hora que Deus permite. Nada deve ser feito sem o consentimento de Deus. Acreditem. Então, toma essa lição para a sua vida hoje, tá? Se tem alguma coisa nesse momento que está te deixando nervoso, está deixando estressado. É igual aqui o caso do cara que me roubou aqui do Mercado Livre. Eu fiquei aborrecida nos dias. Claro que eu tô correndo atrás das providências necessárias. Mas sabe de uma coisa? Eu coloquei na mão de Deus. E se eu coloquei na mão de Deus, meu amigo, se Deus mandar, aquele bicho ruim chega aqui e me entrega aquelas mercadorias. Acredito nisso que eu tô te falando. Porque quando Deus manda, meu amigo, até o bicho ruim obedece. Então, aprenda a colocar. Eu coloquei na mão de Deus. Deus está cuidando de tudo. E quando a gente tem essa confiança em Deus, quando a gente tem esse bom relacionamento com Deus, de fato, a gente não devia estar atribulado por nada, ansioso por nada, perturbado por nada. Não é verdade, gente? Então, a minha lição aqui dessa humilde protetora de animais, que mora aqui em Cachoeiro do Itapimirim, uma lição para a vida de vocês. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo te tocou, ou ele te falou sobre alguma coisa que já aconteceu com você, deixa o joinha aí. Se você puder, compartilhe. Se você puder ser aí membro do nosso canal, também nos ajuda. Mas se você puder enviar um Pix de qualquer quantidade, eu agradeço. Se você não puder, beleza, a mensagem é gratuita para vocês todos. Valeu!